Olá, vamos à nossa segunda parte do vídeo sobre porcentagem e taxa unitária. Já estamos aqui no problema 3. Se você quiser acessar a primeira parte, se você ainda não assistiu, está aí na descrição. Você pode acessar e entender melhor o que a gente vai estar falando aqui nessa segunda parte. Aqui nós entramos na situação de resolução em que se verifica acréscimo ou aumento de um dado valor, dado na forma percentual, ou de um desconto. Então eu vou aqui ainda utilizar, fazer o comparativo entre usar a regra de 3, que aqui ainda é uma forma bem eficiente, mas também fazer o paralelo com a taxa unitária. Nesse problema 3 eu estou falando de um aumento, de um acréscimo. O aluguel de um apartamento que era de 1.800 teve um aumento de 6%. Qual é o seu valor após o aumento, o valor atualizado? Logicamente aqui você pode usar o que foi feito ali na primeira parte do vídeo, calcular 6% de 1.800 e depois somar. Simples, nada além do que nós já fizemos lá atrás. Só tem que somar, na verdade. Quer dizer, tem alguma coisa a mais, mas algo muito simples. Agora, eu consigo também já obter esse valor com aumento de uma maneira direta. Por exemplo, utilizando regra de 3. Uma coisa que nós não, quando vamos usar a regra de 3, nós não podemos errar. Quem é o valor associado ao 100%? Nesse caso é o 1.800. É sempre o valor sobre o qual eu vou calcular a porcentagem, vou aplicar aquela taxa percentual. Aumento de 6% sobre que valor? Lógico, o valor que era antes. O valor que eu vou ter depois já é o valor acrescido, aumentado. Tá? Então, esses R$ 1.800 eu vou associar aos 100%. Ok? Bom, e o valor com aumento que eu quero determinar é aquele valor associado a que percentual? 6%? Se eu colocar 6% aqui, eu não vou calcular de maneira direta o valor com aumento. Eu vou calcular o quanto aumentou para depois somar. Mas eu posso, exatamente aqui fazer já um cálculo direto, colocando 106%. O que era 100% mais 6% desse valor. Então, se eu colocar 6%, o x que eu coloco na regra de 3 já vai ser aqui o valor. O x não vai ser o valor do aumento, vai ser o valor com o aumento. São coisas diferentes, bem diferentes. Ok? Pronto, regra de 3 já falei que para cálculo percentual as grandezas envolvidas são sempre diretamente proporcionais, então você monta a proporção, você pode montar sem medo de errar aqui a proporção na ordem em que os valores aparecem na tabela, e aqui fica 100 sobre 106, como os dois são percentuais eu não preciso colocar aqui a porcentagem, e aí multiplico em cruz. Logicamente aqui você pode fazer uma simplificação antes de multiplicar em cruz, o 100 com 106, ambos você consegue dividir por 2, mas eu vou fazer aqui direto, sem simplificação, vai ficar 100 que multiplica x igual a 1.800 que multiplica 106. Portanto, o x vai ser igual a quanto? Bom, você pode indicar aqui a divisão por 100, fazer as simplificações. Por exemplo, aqui eu tenho 1.800 dividido por 106. Eu falei de não fazer a simplificação antes, por quê? Porque eu vi que aqui, olha, 100 e 1.800, eu posso cortar 2 zeros em cada um. Tá? Então, embaixo fica 1. Não preciso mais me preocupar em fazer a divisão. O resultado vai sair da multiplicação de 18 por 106. Que dá 1.908 reais. Ok? Então tá aí. Se você tivesse colocado 6% aqui no lugar de 106, você teria como resultado 108 reais. 108 reais corresponde a 6% de 1.800. E aí depois você somaria esse valor aos 1.800 e chegaria a 1.908 reais. Ok? Vamos agora para a resolução utilizando a forma unitária. Na forma unitária, esse acréscimo que, usando regra de 3, nós fizemos como 100%. Eu nem escrevi, porque é uma soma muito simples.
100% mais 6% vai dar 106%. Tá? Mas vamos lembrar que na forma unitária, para você transformar percentual em forma unitária, em taxa unitária, basta deslocar vírgula duas casas para a esquerda. Então 106% é 1,06. Tá? É dividir 106 por 100. 1,06. Portanto, quando você multiplica qualquer valor por 1,06, você está calculando 6% desse valor e já somando. Então é interessante aqui que a soma já é feita antes. Como eu fiz ali na regra de 3, né? Só que você vai fazer, basicamente, você vai fazer essa conta aqui na calculadora. 1,06 que multiplica 1.800 e já vai chegar a 1.908 reais. Perceba como é simples. Esse cálculo mental, não precisa de calculadora, 100 mais 6, 106, que é 1,06, esse aqui também é só deslocar a vírgula. Tá? Então você vai jogar na sua calculadora 1,06 multiplicado por 1.800 e chega diretamente ao resultado R$ 1.908. Certo? Então vamos lá. Quando você fala em um acréscimo percentual, se fosse um acréscimo de 20%, por exemplo, né, 20% mais o 100, você usaria, né, dá 120%, você utilizaria como fator 1,20. Olha aí que simples. Né? 1,2, 1,20. Se fosse 25%, 1,25. Se fosse 32%, 1,32. O 1 é o 100%. Tudo que tiver além do 1 é o que aumentou. Tá? Na forma unitária, aumentou 32%. Então fica 132%, que é 1,32. Então esse 0,32 ou 32 centésimos é o 32%. Perfeito? Bom, e o que acontece quando eu tenho um desconto? Olha aí, desconto. Numa loja, o preço de um certo produto é R$ 87,00. No caso do pagamento ser à vista, você vai ter um desconto de 5%. Então, qual é o preço desse produto à vista? Ou seja, qual é o preço já com desconto de 5%? Regra de 3. Não esqueça, quem é que você associa ao 100%? 100% nesse caso, R$ 87,00. 87 simplesmente. Né? Aí você falou em desconto, o problema fala em desconto. 100%, R$ 87,00. Só que eu vou descontar, eu vou tirar 5%. Vai dar 95%. Então, ao invés de calcular 5% para depois subtrair, se você colocar aqui 95%, tá? Você já está tirando 5%. Tá? Quer dizer que X já é o preço com desconto. Tá aí. Então você vai ter 100 sobre 95 é igual a 87 sobre x. Multiplicando em cruz, 100x é igual a 87, que multiplica 95. Bom, 87 multiplicado por 95 dá 8.265. Tá? Quer dizer que o x, né, vai ser o quê? Esse valor, 8.265, dividido por 100. E dividir por 100 é deslocar a vírgula duas casas aqui para a esquerda. Portanto, 82,65. R$ 82,65. Essa é a resposta. Usando regra de 3. Agora, usando a taxa unitária, vamos lá. Se eu tenho 5% de desconto, então a parte de cálculo mental. Estou escrevendo aqui para ficar mais simples de se entender, mas o cálculo que você não precisa de calculadora. 100%, algo que era 100%, você vai descontar 5%, esse cálculo nós já fizemos lá para a regra de 3 também, vai dar 95, que é, na sua forma unitária, 0,95. Então, quando você multiplica um número por 0,95, você está descontando 5% desse número.
Você fala, mas como que uma multiplicação vai substituir uma subtração, né, um desconto? Na verdade, está substituindo porque nós já fizemos a subtração aqui. O que era 100% passou a ser 95%. Eu já subtraí 5%. Só que é uma subtração mais rápida de ser feita. Geralmente não precisa de calculadora. E mesmo essa transformação aqui de 95% para 0,95. Quer dizer que multiplicando aqui eu já tenho exatamente a taxa unitária que corresponde a um desconto de 5%. E aqui a ideia é muito simples, né? O desconto de 5%, então é 95%, 0,95. Se fosse um desconto de 20%, você vai tirar 20% de 100, vai dar 80%. Ou seja, você vai multiplicar por 0,80 ou 0,8. Se você multiplicar por 0,70, é 70%, você descontou 30%. Quer dizer, o que falta para 100, né, é exatamente a taxa de desconto que você está considerando aí. E voltando ao cálculo, então, do que é pedido aqui no exercício, 5%. Tirou de 100, 0,95, ok? Agora, quem é o X aqui? Né? É o preço que eu quero determinar. Né? Não precisa nem indicar por X. Nesse caso, a gente precisou indicar ali na regra de 3, que é o valor desconhecido. Aqui é simplesmente aplicar 0,95, calcular 95% de quanto? De R$ 87,00. Você fazendo essa conta, a gente chega direto ali a R$ 82,65. Tá certo? É uma maneira, eu considero bem mais direta, bem mais simples. Multiplicar por 0,95 é descontar 5%. Então vimos aí descontos, né, e acréscimos. E agora vamos ver como calcular o valor antes de um acréscimo ou antes de um desconto. E agora nós não temos o valor sobre o qual vai se determinar o percentual. Então aqui a gente precisa de uma equação, ou precisa de uma regra de 3. O meu salário ele teve um aumento de 9,6% e passou a ser de 4.384. Eu quero saber qual é o valor antes do aumento. Então, se você for usar a regra de 3, muito cuidado aqui. Né? Quem é o X, o valor que eu quero determinar? É exatamente aqui o salário antes do aumento. Né? Então, X é o valor do salário antes do aumento. Tá? Poderia ser uma situação também de desconto, de diminuição, mas aqui é aumento. Perfeito. Então, X é que eu vou associar a 100%. Por quê? Eu tenho que calcular um percentual sobre quem, quando você fala em aumento salarial. Exatamente o salário antes de você ter o valor aumentado. Tá? Então, ele é o 100%. Mas como que eu vou calcular, né, sobre o X, se eu desconheço? Só que eu tenho aqui exatamente, né, um valor que corresponde ao salário depois do aumento de 9,6%. Então, se está falando em aumento de 9,6%, tá, você vai considerar o que aqui? Olha, 100% mais 9,6%, tá? Isso dá 109,6%. Tá? Quem vai estar associado aos 109,6%? Não se esqueça, né? Na mesma linha aqui, eu tenho na mesma coluna percentual e aqui valor em reais. Tá? O valor associado a 109,6%, exatamente os R$ 4.384, o valor depois do aumento de 9,6%. Montando a equação, eu tenho x sobre 4.384, que vai ser igual a 100 sobre 109,6. Tá? Multiplicando em cruz, eu tenho 109,6 que multiplica x, igual a 4.384 que multiplica 100. Portanto, o x vai ser igual a quanto? Essa conta aqui, né, é fácil de fazer, é só acrescentar 2 zeros aos 4.384. São 2 zeros, então dá 438.400, dividido por 109,6. Aqui, usando a calculadora, eu chego ao valor exato aqui de R$ 4.000. Tá aí. Uma observação aqui, algo que é
importante ressaltar, estou falando porque eu já vi muita gente cometendo esse tipo de erro em sala de aula, né, já tem vários anos aí de sala de aula, mas também em situações ali do comércio, né, já me aconteceu 3 vezes na prática aí com vendedores. Você pensa assim, olha, o salário teve um aumento de 9,6%, passou a ser de 4.384. Então por que eu não desconto 9,6% deste valor aqui? Você pode fazer isso, vai dar errado. Tá? Porque 9,6%, na verdade, foi calculado sobre esses R$4.000, que até então, né, enquanto eu estava iniciando a resolução, eu desconhecia. Se você calcular 9,6% de 4.384 e aí tirar, né, exatamente desse valor, você vai ver que não vai dar R$4.000. Você vai ter um valor menor que esses R$4.000, porque você está calculando o mesmo percentual, sim, o mesmo percentual, mas de um valor diferente, de um valor maior do que o real. Tá? Isso não dá certo. Um exemplo só para ilustrar isso que eu estou falando aqui. Pense num produto, né? Um produto custa R$200, tá? Na hora de lançar ali, o vendedor, sem querer, ele aumentou 10%, tá? Então mais 10% do que? De 200, que é 20, né? Então ficou 200 mais 20, R$220. Então foi aplicado aqui um aumento de 10%. Tudo bem, aqui a gente conhece o valor, tranquilo, né? E aí ele teve que corrigir. Essa situação me aconteceu na prática, assim, bem parecido com isso. Só que o sistema só permitia ali no valor que foi lançado de maneira equivocada, só permitia acrescentar ou descontar porcentagens. Senão tinha que chamar ali o gerente, cancelar a compra e passar tudo de novo. Eu tinha passado ali vários produtos. E aí o que o vendedor fez, ali, o operador de caixa fez? Lançou um desconto, ele descontou 10%. Tá? 10% do que ele não sabia ou não aparecia no sistema esse valor aqui. Como cobrou 10% a mais, ele tirou 10% de quanto? De 220. Só que 10% de 220 é R$22, se eu estiver falando em reais aqui. Tá? Aí você tira R$22 de 220, o produto vai para R$198 e não 200, como a gente está vendo aí que era. Tá? Percebeu o erro aqui? Né? Por quê? O que está errado? Porque tirou 10% do valor final, mas esse valor final não é o 100%. Quem é o 100% aqui no nosso problema é o 200. Um valor que muitas vezes você desconhece, num tipo de problema como esse que eu apresentei. Tá ok? Agora, voltando aqui para o nosso problema, vamos resolver utilizando exatamente a taxa unitária. Né? Um aumento de 9,6%, você vai indicar como? Isso eu já tinha até indicado aqui, 100 mais 9,6, tá? Que dá 109,6%. Na forma unitária, desloca a vírgula 2 casas para a esquerda, vai dar 1,096. Agora, cuidado aqui, né? 1,096 eu não aplico sobre os 4.384. Isso é de x. Quem é o x? O valor antes do aumento. Tá? Então, o valor antes do aumento é o meu x. Quer dizer, aplicando um aumento de 9,6%, isso eu estou fazendo aqui quando multiplico por 1,096, eu chego aos R$4.384. Montei a equação. Para resolver essa equação é só fazer 4.384 dividido por 1,096. Aqui você vai usar a calculadora. Vai ser x igual a R$4.000. Você pode tirar a prova aqui, né? Calcule 9,6% de 4.000. Você vai ver que dá R$384, depois soma os 4.000, chega aos R$4.384. Ok? E agora, o que acontece quando nós temos um desconto? Como nessa situação, eu quero um valor antes do desconto. Então, o preço de um produto com desconto ele é de 10%. Tá? Desculpa, o preço de um produto com desconto de 10% ele é R$200. Agora,
Cuidado aqui, né? Há pouco eu mostrei uma situação que falava em 10% em 200, mas cuidado, aqui R$200 é o preço com o desconto, lá não, lá era antes, tá? Fui infeliz na escolha dos valores ali naquele exemplo. Qual é o seu preço sem o desconto? Então o preço sem o desconto é o X. Quer dizer que esse X, né, o preço sem descontar, corresponde a que valor? Né? Eu vou aplicar esse desconto de 10%. O X é o 100%, se for por regra de 3. Desconto de 10%. Como é que você indica um desconto de 10%? 100% menos os 10, 90%. De cabeça, né? 90%. Tá? Quer dizer que R$200 é o preço já com desconto. É o preço que corresponde a 90%. Portanto, x sobre 200 vai ser igual a 100 sobre 90. Aqui, se quiser, já pode cortar 0 e 0. Né? Portanto, 9x vai ser igual a 10, que multiplica 200. 10 que multiplica 200 dá 2.000. 2.000 dividido por 9, que dá uma dízima aqui, tá? Vai dar 222,222. Esse eu vou arredondar aqui. Então, o preço sem o desconto era esse daqui. Ok? Aí você vai calcular 10% dele, tirar, cai no valor de R$200. Agora, como resolver utilizando a taxa unitária? Então, nós consideramos aqui, né, com o desconto de 10%, vai ser 100 menos 10, 90. Perfeito. E vou considerar da mesma forma aqui, o preço sem o desconto é o X. Tá? Então, preço sem o desconto é o 100%. Se eu descontar 10% de X, eu vou cair nesse valor de R$200. 10% de X, como é que eu calculo? É só, ou melhor, 10% de X não. O valor de X, né, descontado em 10% é 0,90, que multiplica X, 90% de X. O valor com o desconto de 10% vai dar R$200. Portanto, o X é igual a 200 dividido por 0,9. É a mesma coisa que 2.000 dividido por 9, como nós chegamos a ver agora há pouco, que vai dar os R$222,22. R$222,22. Tá aí, eu finalizo aqui essa parte do vídeo. Nós temos aí mais uma parte para falar de descontos e acréscimos sucessivos, um em seguida do outro, e aí como lidar com essas situações. E aí você vai perceber que o uso da regra de 3 já começa a ficar meio complicado, né? Começa a ficar meio exaustivo, a gente diz. Muita repetição, muita aplicação. Uma atrás da outra, e você resolve de uma maneira muito, muito básica, utilizando essa ideia, né, da taxa unitária, com relação a desconto ou acréscimo. Isso fica então para a parte 3 do nosso vídeo. Até lá!